Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um TalentoCast, sim, que traz pessoas incríveis, maravilhosas. Este mês estamos trazendo só mulheres muito maravilhosas aqui. Eu já trouxe algumas e hoje estou trazendo mais uma que é muito maravilhosa mesmo. Empresária, mentora, faz muitas coisas, mas eu hoje também vou falar um pouco sobre a metodologia que ela criou, que é o Move Flow. Então estou aqui, agraciada da presença da minha amiga Fernanda Mancini. Olá! Olá, Aline. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Já tive a honra de te receber também lá no meu podcast. Sim. Então, estou feliz de estar aqui retribuindo tudo que você compartilhou com a minha galera. Espero que eu possa compartilhar também e contar um pouquinho da trajetória, né? Falar dos talentos que eu já fiz com você, verdade, né? Todo esse mapeamento me ajudou muito. E falar de empreendedorismo, de saúde, de vida da mulher com muitos papéis, enfim, o que você me perguntar, estou aqui à disposição. Vambora, essa mulher que tem várias facetas, cada hora ela tá fazendo uma coisa. Fê, o que você tá fazendo? Ela sempre tá, né, intensa, mulher intensa, e por isso que acho que a gente se dá tão bem, né, Fê? Porque acho que a gente tem muito em comum. Mas me conta um pouquinho. Eu sei da sua história, eu sei do seu histórico lá, desde bailarina, lá de trás e tudo mais, até agora. E me conta como é que foi essa construção da Fernanda, que hoje é empresária, mulher de negócios. Mas de onde veio isso? Como é que foi se construindo isso? Nossa, vou tornar uma história longa numa história curta, né? Vou me esforçar aqui, porque dá para contar de vários contextos, mas... Bem, eu desde pequena gostei de movimento, gostei de dança, fui para educação física, paralela à educação física eu trabalhava com dança, mas em baladas, né, na noite paulistana, eu sou de São Paulo, e eu trabalhava como uma dançarina de performance, que era aquelas danças meio estileto, no salto, sim, sabe, uma coisa meio Beyoncé, quando teve essa moda, e para quem é de São Paulo, não sei se... frequentou, né, tinha um bairro chamado Vila Olímpia, que existe, na verdade, com muitas baladas, e dancei muitos anos. Então, paralelo à educação física, dançava. Legal. Porque eu entendi que a educação física, ela não dava o recurso que eu queria para realizar os meus sonhos naquele momento. Então, desde muito jovem, entendi que tem um sonho, que é trabalhar na área do movimento, tenho um sonho de criar o meu próprio negócio, então naquela época eu falava que eu queria ter uma academia, mas aí eu percebi que... E eu também amava dançar, e aí a dança começou a trazer um sustento melhor, e fora isso comecei a trabalhar também com eventos paralelo a isso. Então trabalhei um pouco ali na ginástica, na academia, mas aí migrei pra dança e para os eventos, legal. Só que eu fiquei com uma vida muito insana, estudando... Imagina. Trabalhando em eventos, feiras e eventos, de pé, de salto, dançando, várias noites seguidas. E aí o que aconteceu é que a conta veio. Por quê? Eu venho de uma geração que a gente não treinava para poder ser saudável, a gente treinava para ser gostosa. Isso. Acho que você passou um pouquinho, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, era aquela coisa que você tinha que ter. A mulher tinha que ter a cintura fina, pernão, bundão, braço fino, eu não podia treinar, né? O braço, porque ia ficar desproporcional. Então, eu venho dessa geração com essa cultura, inclusive uma cobrança muito forte da beleza e do corpo perfeito. E como eu trabalhava com dança e com evento, imagina a cobrança que era. E eu nunca fui magrinha, né? Eu sempre fui grandona, né? Eu venho de uma família com porte grande, italiano, português, índio, né? Genética de muita estrutura. Então, eu passei por muita coisa nesse meio tempo e negligenciei minha saúde e fiz algumas intervenções cirúrgicas, como eu tenho prótese mamária e tenho lipoaspiração. Eu não entendi a relação disso naquela época. Eu fui entender depois com o estudo que fez eu criar o Move Flow, né? Mas eu vou chegar aí. E aí, como eu trabalhava muito workaholic, era de domingo a domingo, Aline, tipo, trabalho, estudo, enfim, era muita demanda mesmo. Às vezes eu ia virada, estudar, trabalhar de noites e noites e noites. Aí a conta veio aos 23, quando eu travei da coluna. Travei da coluna, um dia dançando, não levantei da cama, naquele dia depois que eu dormi, tinha tomado um remédio para poder relaxar. E aí, aquele dia que realmente eu entendi que tinha alguma coisa grave. Não fui ver naquele momento, só tomei o remédio, fui destravar no osteopata, e ele falou, menina, você tem 2 hérnias de disco, você tem que ver isso. E era na cervical, a minha dor, escápula, só que eu descobri depois de um ano, quando eu fui no ortopedista, porque as dores pioraram, ali já quase aos 24, que eu tinha 3 hérnias, e que eu também tinha bico de papagaio. E o médico foi super grosseiro comigo, falou que se eu não parasse de dançar, eu ia ser uma futura operada de coluna. Nossa. Então imagina o impacto que isso gerou para quem vivia do corpo, né? Então, aquilo mexeu muito comigo e foi onde eu falei, opa,
eu vivo do meu corpo hoje. Se eu voltar para minha área na educação física, eu vou voltar para ginástica, que também tem muito impacto. Vai piorar. E aí foi onde eu lembrei que eu já tinha ouvido falar sobre Pilates. E aí eram escolas muito caras na época da faculdade. E na ocasião ainda eram, mas aí como eu tinha o meu pezinho de meia construído com os eventos, a dança, consegui fazer uma boa escola internacional. Comecei a me cuidar, em primeiro lugar, porque eu não precisava viver daquilo naquele momento, mas falei, vou começar a estudar, vou me dedicar, e aí depois eu vou começar a trabalhar e, quem sabe, monta um próprio negócio nessa área. Tá bom. Em pouco tempo, estudando lá e me dedicando, me chamaram para trabalhar nessa escola. E aí eu descobri que eu gostava de dar aula para professores, porque eu fui convidada para me certificar internacionalmente, que tinha uma prova. Tá. E se certificada, eu podia dar aula para professor. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, nossa, que incrível isso. Aí eu me identifiquei. Aí virou uma chave de que eu não queria só ser a professora do aluno do dia a dia. Que eu queria ensinar algo a mais. Porque eu tinha... Aí foi onde eu comecei a ver que eu tinha jeito, né? O tal do talento, né? Que depois a gente confirmou, para ensinar para as pessoas. Eu sempre fui muito didática. Então, a dança te deixa mais didática. A educação física te deixa mais didática. E eu tinha feito treinamentos dentro da área da saúde, do movimento, que eram mais didáticas, como Body Systems, que era um programa de aulas em grupo, que é super famoso no mundo, que me ensinou muito. E aí eu amei aquilo. Comecei a trabalhar muito, comecei a ficar muito reconhecida naquele mercado, naquela escola. E aí eu melhorei muito das minhas dores também. Perfeito. Mas assim, melhorei 70%, faltava 30%. E eu ficava inconformada com esses 30%. Eu poderia ficar feliz com 70%, né? Sim. Mas, pô, sou tão jovem, tô numa escola boa, com os melhores profissionais. E esses 30%? Aí, em 2013, é onde vem a outra virada, que é quando eu descubro o treinamento da Face em Movimento. Perfeito. E aí, esse treinamento mudou completamente minha abordagem de lidar com o meu corpo e de lidar com o corpo dos meus alunos. Porque era algo que eu conseguia fazer de uma forma mais livre, mais leve, sem tanta imposição como o Pilates naquela época tinha. Não é que aquilo era o Pilates de verdade, mas naquela época era muito rigoroso. Depois foi mudando, porque na verdade a gente foi resgatando a essência. Mas isso é uma outra história. E aí esse treinamento, assim, fez eu entender que eu podia respirar livremente, que eu podia me mexer livremente, que podia ser leve, podia ser mais gostoso se mexer. Porque a bailarina é aquela coisa assim, impostada, né? E todo o meu trabalho com salto alto, e o próprio Pilates, abdômen forte, né? Escápulas encaixadas, e tudo aquilo muito... Tinha que ficar forte no core e tudo ia resolver na sua vida. E não era bem assim. Aí foi onde eu me deparei com um novo conhecimento, né, que eu nunca tinha estudado. Na faculdade eu não aprendi, no curso de Pilates também não aprendi sobre aquilo. E aí eu só queria sentir aquilo porque me fez bem. Era um treinamento que usava uma bola de Pilates que chama Overball, uma bola maiorzinha, assim, também de uma bola de futebol, só que ela é soft e que permite movimentos muito, muito gostosos. Comecei a aplicar nos meus alunos e comecei a ver que o desempenho do Pilates melhorava com aquele outro treinamento. Então, começou a agregar nas minhas aulas. Paralelo a isso, eu montei meu próprio estúdio. Aí veio onde a veia do empreendedorismo, né? Começou a aparecer. Começou a aparecer ainda mais forte, que tem uma história de passado, desde a época que meu pai já tinha próprio negócio. Eu comecei vendendo biju na escola com 13 anos. Depois, na época da dança, eu montei uma equipe de dança que eu coordenava, uma equipe de dançarinas. Então, mas era tudo mais informal, assim, né? Aí eu resolvi montar meu estúdio. Legal. E aí eu já abri com esse treinamento diferente. Pilates e esse outro método que trabalhava a face. O que aconteceu? Eu lotei meu estúdio muito rápido. E um bairro com mais de 10 estúdios. Um lugar bem... com muita coisa de movimento. E aí eu já fui para um ponto maior em 6 meses. Lotei esse ponto maior rapidamente, por conta de ter uma diferenciação com esse treinamento. E eu comecei a falar, opa, faz bem para mim, faz bem para os meus alunos, dá mais resultado. Comecei a estudar mais aquele conceito. Comecei a me aprofundar. Era uma teoria muito nova, só tinha coisa em inglês na época. Então era muito estudo difícil massivo. de achar material também, né? Não tinha esse acesso de artigo científico na internet ainda. Isso há 10 anos atrás, né? Sim. E o próprio estudo disso é muito recente ainda no mundo. Bem, eu só sei que eu comecei a dar essa aula para professor também. E os professores falavam assim, Fê, isso daí é legal, você tem que ensinar isso pra gente. Porque esse curso que a gente fez em 2013 não veio mais pro Brasil. Era um curso internacional. Então não tinha acesso, as pessoas queriam saber. Não, imagina. E eu tinha, inclusive, sonho de ser treinadora dessa empresa de Pilates, que tinha também esse curso.
E aí a empresa foi, enfim, mudando coisas, né? Empresa internacional. Uma amiga minha, que você também conhece, a Marcela Piston, que é do mesmo networking que a gente frequenta. Ela foi fazer uma aula com ela, também era dessa mesma escola. Ela falou assim, Fê, isso aí não é isso aí. Essa aula que você tá dando é muito mais legal. Tipo, já tem a sua cara, isso aí é um método. Um método? É um método. Você precisa desenvolver isso, eu te ajudo a lançar, porque eu coordeno um congresso de Pilates, vou te ajudar a levar isso. Legal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não, mas será que é? Enfim, aquela coisa de que acontece quando tem que acontecer, enfim. E aí é um método. Comecei a tirar o que estava na minha cabeça e pôr no papel. Perfeito. Porque eu entendi que eu tinha uma didática, mas era muito empírica. Era muito do meu sentir. E eu não estava muito preocupada em embasar o que eu estava fazendo. Eu tinha algumas explicações dos estudos que eu fazia, mas eu não queria muito explicar por que eu faço a respiração assim, por que eu uso a música assado, porque tem música. Você simplesmente fazia e dava certo. Aí eu ia usando as bolinhas, as bolas que no caso, naquela época ainda eram as overballs, né? Eu usava várias. E eis que, vou mostrar aqui pra vocês, eu encontro essa bolinha aqui, né? Que eu falo que é meu diamante, né? Eu conheci essa bolinha em 2016, através da Má, nesse congresso que ela coordenava, eu fui fazer staff, e uma argentina veio trazer um conceito também de face usando essa bola. Ela vendeu essa bola, eu peguei pra mim a bola e comecei a testar essa bola dentro do que eu tava fazendo. Eu falei, gente, é tipo a pecinha que tava faltando. Aí eu comecei a usar a overball com essa bola. Com essa bola. Aí um belo dia eu encontrei essa bola pra vender num lugar. E, tipo, o cara tinha um estoque lá, eu comprei todo o estoque do cara. O cara me deu, graças a Deus, porque era uma bola que tava encostada lá. Tipo, comprei tudo. Finalmente vendi. Alguém viu interesse nessa bola, porque Alguém ninguém viu valor. comprava. Bolinha, uma bolinha de plástico, gente. Imagina, isso daqui não serve pra nada, né? Bugiganga. E o que eu fiz? Aí eu peguei uma bola, coloquei 2 bolas, aí depois coloquei 3 bolas, comecei a usar 4 bolas, comecei a inflar a bola, murchar a bola. Porque como ela enche com um pininho, aquelas bombas de bola de futebol, ela fica maior, menor. E aí eu comecei a achar uma infinidade de combinações. E eu comecei, pelos estudos da face, a entender que essas combinações, elas tinham um propósito de trabalhar as diferentes camadas da face. Mas afinal, o que é face? Que é isso que eu ia te perguntar. Explica pra galera o que essa moça tá falando que é fácil. Vamos lá, gente. Então, sabe quando... Eu vou deixar ela aqui, ó. Deixa aqui, Sabe quando a gente compra carne no mercado? Que ela tem aquela película branca? Sim. Aquela película branca é a fáscia muscular. Tá bom. Quando tira aquela película, a gente não deixa a carne mais macia, que tanto a mãe fala assim, né? Compra aquela carne quando ela tem muitos sulcos branquinhos, aí essa carne tá com muito colágeno, então ela vai ficar dura. Porque o colágeno, ele é pra deixar a gente mais firme, com mais firmeza. E aí, normalmente, tira-se essa pele pra justamente deixar a carne macia. Só que acontece, graças a essa película, é que o nosso músculo no nosso corpo não cai no chão. Ela dá sustentação pro nosso músculo. Então, essa é a fáscia muscular. Perfeito. Legal, até aí tudo bem. Só que a mágica não está na fáscia muscular. A mágica está no que está em cima daquela película. Se a gente vê... Vamos imaginar, não sei se alguém já viu, é meio esquisito, mas já viu um cadáver, uma imagem de um cadáver? Você já viu um cadáver? Você já viu um cadáver fresco, na verdade? Geladinho. Né? Por exemplo, você já viu alguém, né, algum animal, tipo que nem uma galinha, quando alguém vai abrir a galinha, enfim, alguma carne mais fresca, que aí não tá toda separada em músculos pra você comprar. Quando ela tá inteira, tem uma camadinha meio gosmenta depois dessa carne. Que é algo que é mais fofo. Se aquele bichinho tivesse vivo, estaria líquido. É uma parte mais líquida do nosso corpo. Mas quando entra em contato com o ar, que a gente vai, né, dissecar, né, aquilo fica mais viscosinho. Tá bom. Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui no braço, a gente tem a pele e tem esse deslizamento entre a pele e o músculo, né? Aqui tem o músculo do antebraço. Isso aqui desliza. Isso não é só gordura. Isso é gordura com essa fáscia mais fofa, que é a fáscia superficial. Perfeito. Então, nós temos a fáscia onipresente no corpo, ligando todas as estruturas que a gente tem. Tudo. Osso tem fáscia, músculo tem fáscia, órgãos tem fáscia, tendões, ligamentos tem fáscia. Todos os nossos sistemas são recobertos por fáscias. As túnicas dos nossos nervos, do nosso sistema circulatório, são faciais. Então, tudo está interligado com a fáscia. E a comunicação do nosso corpo, que vem via corpo, cérebro, ela vem rapidamente. Então, por exemplo, eu tô arrepiada porque tá um pouquinho frio aqui. Eu não consigo impedir de ficar arrepiada, porque meu corpo sentiu isso.
e ele manda uma informação pro meu cérebro. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? Quem faz isso ser rápido, claro, tem todas as vias neurais, faz ser rápido porque tem comunicações faciais. Então, é como se fosse um informante do corpo. Entendi. Só que a gente só se preocupou com essas camadas mais densas do corpo e esqueceu dessas camadas mais líquidas do corpo. E aí, quando eu trabalho com bolinhas sensoriais como essa, e principalmente a do Moviflow, que é multissensorial, porque tem os cravinhos e ela é redonda, ela não é dura, ela é mais soft, ela, ao encontrar com essa camada mais superficial, ela vai deslizar melhor, vai lubrificar melhor essa camada mais fofa, melhorando todos esses nossos sistemas. Sim. Então, dá regulação em todos os nossos sistemas e principalmente sistema nervoso. Então, o que acontece é que a gente entra num estado de relaxamento mais rápido, como também num estado de tonificação, que a gente chama de estado de prontidão, mais rápido. Então, é um treino que a gente tanto trabalha a coisa mais interna e profunda, mais introspectiva, são aulas mais tranquilas, com uma música mais zen, né? Lembra um pouco a pegada do yoga mais tranquilo. E aí a gente tem uma vertente mais energética que trabalha o tônus dessa fáscia superficial, mais o tônus dessa fáscia muscular, que são aulas mais energéticas. Se a gente fosse comparar com yoga, uma coisa mais vinhaça, sabe? Ou uma coisa mais power yoga, que você sai, nossa, parece que eu treinei os meus músculos, mas não é aquela sensação do músculo da academia. Sabe quando você sente o corpo inteiro vigoroso, que você sai com o corpo vibrando de uma aula de yoga? Tô falando isso porque eu sei que você é professora de yoga, né? Então, essa, pra você também é mais fácil conhecer o yoga por enquanto, que você vai conhecer muito o Moviflow. Sim. Essa comparação. O yoga mais tranquilinho, zen, restaurativo, é o que o Moviflow também proporciona, e aquela coisa mais power do corpo vivo, aquele tô pronto, sabe? Então, trabalhar a face é trabalhar esses estímulos. Mas aí, comparando com o yoga, eu vou explicar o porquê que o Moviflow é diferente do yoga. Porque o yoga também trabalha a face, tá? Muito. Aliás, tem muitos estudos científicos falando de como o yoga é importante para a face. O que o Moviflow faz que o yoga, por exemplo, não faz? O fato de ter o toque da bola é diferente de você fazer sem nada te tocando. Então, a gente estimula receptores sensoriais de uma forma mais fácil de acessar do que só pelo movimento corporal, que a gente também aciona. Mas, ao tocar a bola, a gente se permite ser tocado, igual uma terapia manual. Não é gostoso fazer massagem? Ou tem gente que odeia massagem? É por conta até dessa propensão a ter esses receptores mais disponíveis para esse estímulo, né? Então, a bola a gente permite tocar, porque ninguém tá me tocando, sou eu e eu. Eu e uma bola. Então, a bola a gente já tem uma âncora positiva de que ela é lúdica, vem da infância, a bola é legal. Aí, nossa, uma bola fofinha? Quem não vai gostar de uma bola fofinha, sabe? Então, ela abraça seu corpo em vários pontos que outros métodos e outras técnicas manuais não te abraçariam. Então, você se permite mais ou relaxar ou tonificar. O que acontece? Pessoas que são sedentárias passam a gostar de se movimentar. Pessoas que focam em alta performance entendem que se trabalha a mobilidade dessa face, elas aumentam a performance dela dentro desse esporte. Então, vai do idoso ao atleta, vai do jovem, enfim, do sedentário ao ativo. Navega por Atende muita gente. Muito. E uma coisa, Fê, você falou um ponto que eu acho importante trazer para o pessoal, de curiosidade, até falando sobre talentos, quando você falou assim, eu montei meu estúdio, e aí implementei esse processo, bombou. E era numa região ali que tinham concorrentes, né? A que você atribui isso? Tipo, porque as pessoas... Foi boca a boca? Foi porque as pessoas... Então, quando eu falo boca a boca, uma pessoa foi lá, nossa, é muito diferente, vai lá também, sabe? Ou você entende que teve alguma construção por trás disso? As duas coisas. Tá. Eu mesma vi uma oportunidade e aproveitei essa oportunidade para divulgar o Pilates mais treinamento. No caso, antes eu fazia desse jeito, hoje eu não faria assim, né? Treinamento da fáscia, exclusividade no bairro. Então, eu usei o fato de eu ser a única que tinha aquele conhecimento no bairro para poder me diferenciar. Que não é só Pilates. Eu também colocava que eu era certificada internacionalmente. Isso tem peso, traz autoridade. Perfeito. Então, poxa, se eu investir muito numa formação, eu tenho que falar. Sim. E o que acontece muito é que as pessoas acham que os clientes, eles têm que adivinhar que você tem uma formação extraordinária. Exato. Então, uma coisa que eu entendi desde, cara, tô investindo pra caramba, eu tenho que falar. Ninguém vai olhar pra mim e falar, nossa, essa daí estudou
em Harvard, por Ela exemplo. tem carinha aqui. Se eu não falo, então eu nunca tive vergonha de me autopromover. Que acho que tem a ver com os meus talentos. Totalmente. Que se a gente for depois falar deles. Uhum. Nunca tive vergonha, ou então, ai, não, Então, eu sempre fui uma pessoa mais cara de pau, né? De não ter medo de falar, de realmente gostar de falar das coisas que eu fazia, a fim de informar e de compartilhar. Pô, eu tenho um conhecimento diferente, eu posso te ajudar com esse conhecimento diferente. Sim. Então, isso justificava porque eu era a mais cara do bairro, desde quando eu comecei. E aumentei o meu valor várias vezes sem nenhum questionamento. E quem tinha questionamento, eu não tinha dúvida de que eu era diferente. Se a pessoa não queria pagar, eu beijo, próximo. Até porque não era o tipo de cliente que você queria. Eu não tava ali disputando você não era presseira. Tanto que assim, eu nem considerava que as pessoas do bairro eram meus concorrentes. Eu não considerava, porque era tão distante. E eu sempre... A área da saúde, em geral, ela acaba lidando de uma forma muito amadora. Eu falo isso porque eu dou treinamentos. E eu já tenho, dentro da escola Moveflow, que já tem 6 anos de existência... Eu lancei a formação em 2017, né? E já temos 1.500... não, a gente vai dar 1.600 agora com a turma que a gente vai começar. Então, já são 1.600 profissionais. Fora isso, tem os profissionais que eu já treinei em conferências, em palestras e tudo mais. E eles acabam... saindo da área da saúde, aí tem aquele sonho do empreendedorismo, vou montar meu consultório sozinha, sem a menor noção disso, e acham que as coisas se vendem só porque ela tem lá uma solução de um problema, mas ela não fala da solução, e nem qual é o gabarito que ela tem para aquilo, né? Perfeito. Então, isso é uma questão que eles precisam trabalhar, porque eu não posso me vender, eu não posso me autopromover, porque a minha profissão é uma profissão que ajuda as pessoas, então eu faço... qualquer coisa, qualquer preço, né, dentro do que eu posso oferecer, então... Vira quase caridade. É caridade, e como eu também vou muito para essa parte do empreendedorismo, que eu passei a ensinar dentro da minha formação, eu falo, se você quer realmente fazer algo por esse valor, abre uma ONG. Sim. Sobe o valor para as pessoas certas, tenha menos pessoas cobrando o valor certo, e abre uma ONG. Perfeito. Assim, é como se fosse... eu não posso cobrar para ajudar os outros, sabe? Pelo contrário, se você resolve o problema daquela pessoa mais rápido, porque você tem um conhecimento melhor, aí que justifica você cobrar mais caro. Exato. Porque você vai resolver o que o outro não resolve há anos, às vezes. E é o que eu comecei a escutar. Dentro das minhas formações, eu sou educadora física, eu dou mais curso para fisioterapeuta. E aí, fisioterapeuta que trata dor crônica, de repente faz um Moveflow e em uma sessão melhora o que não melhorava há anos no paciente. Então, quanto custa resolver a dor do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente? E aí isso vai para tudo, né? Vai para tudo. Qualquer área. Qualquer área. É por isso que eu te perguntei, porque as pessoas acham, né, quando elas escutam às vezes, mas é que ela deu sorte, sabe? Não, tá vendo? Ó, mais uma história, a moça foi lá, abriu o estúdio dela, estudou e tal, e bombou. Esperou todo mundo divulgar. Ficou lá na porta, sentada, esperando Caindo. as pessoas entrarem. Chuva de cliente. Exatamente. Não, e detalhe, tá? Além de eu fazer essa divulgação, na época era panfleto. Eu pegava os panfletos, eu levava em todos os estabelecimentos do bairro, ficava amiga das donas das lojas, fazia parcerias com as donas, fazia ações com as donas, ia nos prédios, deixava nos prédios, levava caixa de bombom pro porteiro para colocar nas caixinhas do correio. Ia no bairro inteiro. E quando começava, de repente, a ter alguma... Era muito raro, mas de repente, caiu um pouquinho, por alguma sazonalidade que ainda na época, não comecei sabendo, eu não sabia, Lógico. Não tinha um contrato bem feito na época, surgiram vários imprevistos, não sabia ainda lidar com o final de ano, com aqueles períodos de férias. Hoje, para mim, isso não tem o menor problema para a área da saúde, mas muita gente ainda acha que, enfim, é um problema. Não sabia lidar com essas coisas, então, vou atrás de cliente. Eu não ficava esperando, então, chorando, não é assim mesmo, né? Eu nunca fiquei esperando cair no meu colo, nunca. E tinha o boca a boca. Também. Muito, mas porque eu nunca contei só com isso. De nada adianta, né, Fê, você ter feito, foi lá, correu atrás, estruturou, estudou, tinha um método diferenciado, cobrava mais caro. Porém, chega a pessoa lá e fala, não vale, né? Porque é isso. Você vende super bem o peixe, mas você também tem que saber entregar a boa qualidade. Exato. Que é a parte 2, que é aí que as pessoas ficam. E aí vem o boca a boca, aí vem a recomendação. Vá, faça com essa pessoa. Nossa, eu tô fazendo um processo que tá curando a minha dor, você tem que ir lá também. Você vive com dor no pescoço e tudo mais. E aí uma outra coisa importante é que dentro, foi bom você falar disso, porque nesse boca a boca, não era só sobre o meu conhecimento, sobre o método diferenciado. O ambiente lá é diferente. Então eu sempre reinvesti no meu
meu negócio. Porque eu não ficava também só contando com o meu conhecimento como se isso se vendesse sozinho também. Perfeito. Então, eu sempre me preocupei com a minha aparência, com a aparência do lugar. Vai ser acolhedor? Tem a ver com o que eu quero passar? Então, eu também sempre... As pessoas que estavam lá viam, nossa, ela tá sempre investindo em coisas para nossa qualidade, né? Para nossa melhoria do ambiente. Isso faz muita diferença também. Também tem gente que acha, não, porque eu já tenho isso, eu não preciso fazer, eu não preciso cuidar dessa parte. Sim. Posso ter um consultório todo branco, com uma maca, né? Quem trabalha com maca, ou então, no caso, Pilates, tem lá os equipamentos, ou então trabalho com acessório tal, não sei. E acha que não é importante. Sim, que nem aqui, a gente chegou, tem um lugar bonito, tá tudo arrumado, arrumou a mesa. Isso tudo faz diferença, faz muita sabe? diferença. É importante. Muda a percepção. Né? Muda a percepção. E o que eu acho bem interessante é que você sempre traz, Fê, eu sempre vejo isso, e tem a ver com seus talentos, é a questão da excelência. É um talento muito forte seu. Sim. E é que a gente já conversou, inclusive, né, para ter cuidado também, porque às vezes o excelente ele sobe a régua tanto que ele se cobra muito e já tá muito bom, né? Mas precisa tomar cuidado, porque às vezes, né, você acaba se cobrando por uma excelência que ela não sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Então, eu acho que é esse cuidado, que não é só porque você tem o talento e excelência e você tem um diferencial em relação a isso, que as outras pessoas não precisam ter. Sabe? Não tem esse talento, então deixa. Sabe? Não. É se inspirar numa Fernanda e olhar e falar assim, nossa, olha que interessante, o que eu posso aprender com a Fernanda sobre excelência? Sabe? Então, você vai lá, né, eu participei, né, fui dar uma palestra na sua mentoria, todas as meninas tinham caderninho, tinham plaquinha, tava super bem organizado. Isso faz diferença? Poxa, você recebeu pessoas de fora, sabe? O cuidado, quem são essas pessoas, né? Como que eu vou recebê-las e tudo mais. Então, é muito importante, acho, pra galera que tá escutando, cara, o que eu posso fazer? Às vezes, tô com uma dificuldade no meu negócio, não sei porque que tá, né, tá engessado e tal. Por que você não tenta olhar, às vezes, e são coisas simples, mas precisa ter muita grana pra fazer. Não, cara, simplesmente, às vezes, você mudar a decoração, compra um vaso de flor, sabe? Tipo, põe uma decoração mais agradável, põe umas balinhas, sabe? Uns bombonzinhos e tal. Faz com que a pessoa, se você tem um lugar físico, se sinta abraçada por aquilo. Eu acho que faz muita diferença. Sim, é exatamente isso. Não precisa de muito dinheiro. Eu não comecei com uma super grana, né? Eu tinha lá meu pé de meia que eu construí com as outras coisas que eu fazia, mas chegou uma hora, quando eu fui dar um passo maior para abrir um estúdio maior, aí eu não tinha grana toda. Eu meio que fui no risco, arrisquei. E isso é um empreendedor, né? O empreendedor, ele arrisca às vezes. Então, eu tinha ali uma parte contando que eu ia já entrar aluno novo para pagar aquela conta. Mas eu falei, não, vou fazer acontecer. Eu confio no meu trabalho, eu confio nos meus talentos, mesmo não sabendo deles. Não, eu já tinha validado que eu entregava resultado. Então, é só eu falar com mais gente. Exato. Né? Eu tenho resultado é só falar com mais gente agora e... Vou fazer acontecer. E fazer acontecer. E fiz acontecer. Isso é super importante. Quando eu falo sobre o teste de talentos, às vezes as pessoas falam, né? Eu vou fazer o teste e tudo mais, não sei o quê, não sei o que lá. E aí, eu sempre falo uma coisa que é muito importante que você trouxe, que é super legal fazer o teste. Sim. Mas, porque você olha, poxa, você tem uma confirmação daquilo que você imaginava eventualmente que você era. Mas é o que você falou, você tem uma história, você tem uma trajetória, você já sabia. Então, a partir do momento que a gente dá um passo para trás e começa a pensar sobre autoconhecimento, que aí tá, o talento é derivado do autoconhecimento. Então, se você aceita minimamente se conhecer, você já tá muito próximo disso. Mas muito próximo, sabe? E aí, quando você tem um teste ou alguma coisa, na realidade, ele vai só te dar um mega empurrão. Eu falo, então só vai, sabe? Então, e ele vai reforçar aquilo que você já sabia. Sim, eu até abri aqui o meu teste de talentos que eu fiz com a Aline. Eu já fiz muitas coisas de desenvolvimento pessoal, né? PNL, eu tenho formação em Master em PNL. Já passei por processo de coach, já fui atendida, enfim. A gente participa também de muitas coisas que a gente já fez em comum, que é muito desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, negócios e várias outras coisas que vão fazendo a gente se perceber, se conhecer, olhar no espelho. E o teste de talentos, ele veio para confirmar, mas veio também para eu entender quais são as minhas fortalezas, o que eu posso usar ainda mais a meu favor, porque eu não tinha essa clareza, e foi só depois do teste que a gente fez que me deu clareza. Então,
a ordem aqui dos meus talentos. Primeiro, a excelência, né? Que a Aline já falou. Segunda, ativação. Então, eu sou fazedora total, assim. Vamos lá, vamos fazer. Já começou, já vai. Pra ontem. Individualização. Então, uma coisa que eu não entendia, foi só quando eu fiz o teste que eu entendi. Muita gente falava assim, nossa, Fê, mas você tem um poder de se conectar com as pessoas rapidamente, sabe? De perceber a pessoa, de ter um feeling individual com a pessoa. Eu nunca entendi isso. E aí você me explicou quando você falou desse talento da individualização, né? E apesar de ser uma pessoa que tem uma personalidade forte, uma voz forte, eu que falo, uma presença forte, assim, né? Mas eu consegui entender como que eu me calibro, né? Isso eu aprendi também no PNL, né? Fazer a técnica de rapport, que é você se conectar verdadeiramente com a pessoa. Estar ali presente com ela. E não é só sobre ter empatia, é sobre sentar na cadeira da pessoa também, exato, né? É diferente. Tipo, uma coisa eu ter empatia, eu te acolher, é uma coisa eu te entender. Não é sobre se pôr no lugar do outro, é sobre você sentar na cadeira do outro, com a história do outro, com a lente de mundo do outro. Exato. Isso faz muita diferença. Quando eu aprendi isso no PNL, caiu várias fichas pra mim. Aí eu comecei a entender, poxa, eu acho que eu já faço isso sem saber. Aí quando você veio e fala desse talento, eu falei, nossa, faz todo sentido, porque eu tenho um desafio muito grande, como eu tenho equipe, e a minha equipe fala, Fê, eu não consigo ver o que você tá vendo. É um negócio desafiador de você passar pra alguém quando você trabalha numa equipe, e no caso do Muflo, como é um método tem que ser replicável pra ser método. Mas eu não consigo replicar a Fernanda. E aí tem algumas coisas que, assim, até depois eu comecei a filtrar, porque senão eu fico tão individualizando a pessoa na hora de dar algumas explicações, que depois as pessoas não vão conseguir replicar, né? É isso mesmo. É um desafio. E é bem interessante isso que você trouxe, Fê, porque eu sempre falo sobre as varandas e os porões dos talentos, né? E esse é o grande porão do individualização. É que você olha tanto no detalhinho que você não vê o todo, às vezes. O todo passa, sabe? Ou você não consegue transmitir aquela mensagem que todo mundo vai entender. O óbvio, né? O óbvio, sabe? Você porque é tão óbvio pra você, tipo, é uma coisa assim, cara, eu não preciso explicar isso, tipo, sério, não preciso, sabe? Só que é necessário, então é necessário voltar e falar, sabe? Eu vejo isso muito, esse talento, ele aparece muito em líder, né? Então, quando eu faço processos em empresa de liderança, né, e dou esses treinamentos, eu sempre falo, cuidado, sabe? Você é muito bom, mas tem essa janela, né? Eu sempre dou um exemplo que é assim, imagina como você trata, né, esse talento, você trata todo mundo de forma específica, né? Então, você percebe muito a peculiaridade da pessoa, aí tem um cara que é super expansivo no seu time, e tem dois que são mais introspectivos. E aí, esse mais expansivo conversa com você, e você troca ideia, você percebe que ele gosta de almoçar com você, e você chama ele pra almoçar com mais recorrência que os demais, por exemplo. Aí os demais começam a olhar e falar, é favorito, sabe? A Fernanda gosta mais dessa pessoa do que de mim, porque ela só chama essa pessoa pra almoçar, e na realidade não. Sabe? É porque você tá olhando tanto no detalhinho com aquela pessoa, sabe? Aquela particularidade. É uma pessoa que é mais restritiva, não gosta de tanta aproximação. Mas aquela pessoa não sabe que você tá fazendo isso. Então, o olhar do todo, né? Aquele olhar panorâmico, 360 da gestão, é super importante nesse momento, sabe? E é treino, sabe? É treino. Por quê? Porque o talento você tem. Então, putz, isso é ótimo. As pessoas vão te admirar, elas vão querer ficar com você. Tanto, e eu sei, né, porque você tem clientes de longa data aí com você e mentoradas de longa data que te amam, né? Conheci várias. Eu amo a Fê, todas te amam, sabe? Por causa disso. Porque você sabe olhar e sabe direcionar e sabe tratar. Só que a questão o todo também precisa ser envolvido, sabe? Então, são essas peculiaridades. E por isso que aí eu falo, o teste não é para você só se conhecer e reforçar. É para você pegar os detalhes que você precisa melhorar e melhorar. Porque é muito claro para mim que mesmo sendo um talento, isso pode ser uma potência ou pode ser uma criptonita. Exato. É o que você falou da excelência. Às vezes a excelência, tipo, é tão grande... Não é que chega a paralisar, mas é porque aquela coisa... O que a excelência faz comigo, tá? A criptonita da excelência. Eu, às vezes, não comemoro as vitórias, porque eu acabo de fazer um negócio super legal, todo mundo, uhul, ficou demais, foi demais a formação, não sei o quê. Aí eu já tô pensando o que eu vou melhorar pro próximo. Nem tô curtindo o que acabou de acontecer, porque... Não, foi super legal, mas pro próximo eu já quero fazer tal coisa.
Eu sempre tô no próximo. Você sempre tá no próximo. E aí, fica aquela coisa, né? O excelente, ele tem muito... foi ótimo. Lógico que foi ótimo. Era o mínimo que eu tinha que fazer. Era ótimo. É óbvio. De verdade, eu sou aquela pessoa que não fica feliz com aplauso. Uhum. É óbvio. É óbvio, eu me dediquei muito pra receber essas palmas. Tipo, eu não tô surpresa. É o mínimo. Isso é ruim. Às vezes... E as pessoas falam que às vezes eu não e já amigos falam, às vezes eu não curto o meu negócio, assim... É raro, eu realmente... Né? Não, senão eu já tô pensando no próximo. Pensando já nessa excelência. Às vezes é um detalhe que ninguém percebeu. Aí eu percebi. E aí você junta com ativação, que é o outro. Que é muito rápido. Já vamos. Já tô vendo o próximo. Eu já percebi que eu preciso comprar, sei lá, eu vi que deu um problema no equipamento. Não, mas ninguém percebeu que deu essa falha. Não, mas eu já percebi. Eu já falo com alguém, falo pro meu marido, que ele que me ajuda a comprar. Já compra tal coisa aqui pra mim, que pro próximo eu já quero que fique melhor tal coisa. É isso. Então são detalhes, sabe? É maravilhoso. Só que pode ser seu calcanhar de Aquiles em determinados momentos. Então, super importante lembrar que é pra gente melhorar. Sabe? O autoconhecimento sempre vem para isso. É para melhora. Então, o que eu posso melhorar em mim? E principalmente as pessoas que trabalham treinando outras pessoas, é o que eu sempre falo, eu tô sempre em treinamento, como você sempre tá também olhando para essas coisas. Por quê? Porque, cara, se eu tenho um monte de mentor, eu dou mentoria, lógico que eu tenho um monte de mentor, eu sou a que mais tenho mentor, eu tenho mentor pra tudo, sabe? Então, por quê? Porque eu preciso ser a minha melhor versão a cada dia. Se eu quero ajudar as outras pessoas a serem versões melhoradas dela, ali precisa sempre estar em movimento para isso, sabe? A mesma coisa. Você trabalha com profissionais de saúde, com um método que você criou. É lógico que você sempre vai aperfeiçoar seu método. Putz, descobri uma técnica nova, estudei, fiz um curso fora, sabe? Por quê? Porque faz parte do processo. Faz parte da nossa evolução. Então, também não adianta, porque aí as pessoas criam algo, às vezes, super extraordinário, mas elas ficam estagnadas. O movimento, né? E por isso eu gosto muito do Move Flow, porque ele fala de movimento. É o movimento que faz com que a gente tenha ascensão. Uhum. Senão, cara... E é muito curioso, né? Agora você falou do Move Flow. O Move Flow significa mover fluido ou mover presente. Porque o flow vem do flow state, né? Que é um termo da psicologia que foi criado pelo Mihaly Csikszentmihalyi. Demorei muito tempo para esse nome. Eu não falo o nome dele. Vou repetir, Mihaly Csikszentmihalyi, na década de 70. Mas ele tem um livro que chama Flow. Ele é um cara que ele ficava um pouco indignado que só tinha muito estudo sobre depressão, ansiedade, sabe? As coisas mais dos transtornos mentais, mas ninguém entendia o padrão das pessoas que estavam em estado completo de felicidade, de fluidez, aquela coisa do tipo que você nem percebe o tempo passar, atividades que as pessoas ficam horas. Então, ele trouxe isso nessas pesquisas. O que acontece? Qual é o padrão? São pessoas que estão em completa presença, mas não é aquela coisa da pessoa que tá num relaxamento, que ela não tá ali no momento, tá meio viajando. Não, eu tô aqui, eu tô presente, tô consciente, mas eu não tô sentindo fome, dá uma anulada em alguns sistemas pra você ficar focado naquilo que você tá fazendo no momento. E por que surgiu o Move Flow? Contei toda a minha história workaholic, né? Ele veio justamente porque ele é a paz em meu caos. Eu, por ser uma pessoa de excelência, da ativação, de todos esses talentos que fazem eu ser bem, assim, acelerada, muito à frente, individualização, tem a competição, tem várias outras coisas, porque eu tenho que ter um momento de, opa, peraí. E aí o Move Flow, ele veio para ser agora foca em você. Ele me deixa num estado de presença total. E ele me deixa muito, 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 assim, bem conectada comigo, no aqui, no agora. Então, é curioso uma pessoa agitada, né, que faz muita coisa, criar uma coisa que deixa as pessoas, e me deixa, porque veio de mim primeiro, foi algo que veio da minha autocura, da minha autoconsciência de querer melhorar as minhas condições e fez bem para os outros, que surgiu tudo isso. E muita gente acha que isso viria de alguém, tem que ser alguém zen, né, alguém tranquilo. Mas é justamente para poder eu usar ainda melhor os meus talentos que ele vem. Então é você se conhecer e saber quais os recursos que você pode fazer para poder entrar nesse seu melhor estado, usando o que você tem
da melhor forma possível, né? Então, o ambiente preparado, então usar música como fio condutor, que é um princípio do método, respirar na bolinha, eu coloquei a bolinha aqui atrás, porque toda vez que eu venho para podcast, até quando eu gravo o meu, eu fico assim, né, quase dentro do microfone, eu já falo alto. Aí a bolinha me faz, por que você tá indo pra cima dela? Parece que tá atacando. Você fala que tá tudo bem, dá pra ouvir a voz do mesmo jeito, tudo sabe? Certo. Tá tudo bem, fica tranquilo. Aí eu já respiro na bola enquanto eu tô aqui. E os exercícios, muitos a gente foca a respiração dessa forma, a gente usa na cadeira, né? Então, a gente pensa nas extremidades. Então, eu tô sentada aqui, eu já lembro, poxa, deixa eu crescer a cabeça, né? Porque senão a gente vai ficando assim, né? Vai desmontando. Tipo na mesa de bar aqui, não, deixa eu ir crescendo, deixa eu apoiar o pé. Então, o princípio de crescer de fora para dentro. E com flow, com a fluidez, que é o último princípio, né? De estar nessa presença, de ser mais fluido, ser mais leve. Porque a minha postura, justamente dessa presença muito forte, me deixa muito, né? Sim. Tipo... E muita gente, quando a gente, naquele circuito que a gente se conhece, falava assim, nossa, Fê, eu achava que você era muito séria. Nossa, Fê, você era tão cara de brava, né? Porque eu fico ali tão compenetrada quando eu quero fazer e aprender alguma coisa, que aí passa até uma imagem do que eu não sou, né? Porque eu fico realmente ali naquela, não, vou prestar atenção, já vou colocar isso em ativação, já vou falar com alguém, já vou executar isso agora, aquela coisa sempre, putz, é pra ontem. Então, vem muito para isso, né? Para se apazam em meio ao caos. E aí, o que eu deixo aqui para a galera que está assistindo é: encontre a sua paz em meio ao caos. Encontre o que vai te ativar, né? Mas também o que vai te... Opa, peraí. Né? Não precisa ser tão intenso, às vezes, né? Tem que ter essa harmonia. Eu nem gosto muito da palavra equilíbrio. Eu também porque não uso. equilíbrio é muito estático. Também Sim. te deixa num mindset fixo. Sim, né? sim. Mas a harmonia é você dançar conforme a música. Que tem altos e baixos, você vai lá, vai vivendo. E eu acho super legal pessoas que são agitadas e intensas trabalharem com métodos que trazem paz e tranquilidade, porque isso conecta muito as pessoas. Geralmente você vê muito, e principalmente eu via muito isso no mundo do yoga, cara, você vai procurar professores de yoga ou pessoas já de referência, cara, o cara é um guru, entendeu? Tipo, puta, o cara, você fala, meu, não é possível, esse cara não tem problema. Tipo, não é real, não né? É real. É muito fora da realidade. É muito fora, é distante, e aí não conecta. Por quê? Porque aí você fala, eu não vou conseguir chegar nesse lugar. Eu não sou assim, sabe? Então é super legal e você ter essa transparência, porque tem pessoas que também não têm essa transparência. E falam, não, eu sou tranquila, sabe? Tipo, meu, não, sabe? É o que eu sempre falei pros meus alunos de yoga também. Cara, vocês estão fazendo yoga com a pessoa mais ansiosa, sabe? Tipo, que eu precisei também procurar o yoga por conta disso. Você é o case de sucesso, né? Do que você aplica. Eu sou o case de sucesso do que eu aplico. E aí, o que me trouxe pro yoga? Foi achar uma pessoa que se conectava comigo. Que foi o meu mestre de yoga, que é o Zé, que era um cara que, meu amigo até hoje, a gente troca muito. Mais velho, roqueirão, colocava uns rock na aula de yoga, entendeu? Ele falava, meu, Aline, faz saudação ao sol ouvindo Ozzy. Caraca, eu posso fazer isso? Eu não preciso ficar, tipo, ouvindo aquelas... sabe? Que eu adoro os mantras, também são importantes. Mas, cara, quando eu tô puta, eu vou lá e meto uma saudação ao sol, tipo, cara, com um metalzão, sabe? E aí eu saio... sabe? Tipo... E aí eu vi, ele bebe, sabe? Eu falei, nossa, o pessoal do yoga bebe? Sabe? Tipo, então assim, foi me trazendo uma realidade que no geral era construída totalmente diferente, sabe? E te aproxima. Então é super importante as pessoas terem essa coragem e também essa... acho que eu posso dizer, tipo, essa autoridade de você mesma, sabe? De dizer, não, eu sou uma pessoa intensa e isso me traz paz. É por isso que eu coloquei isso na minha vida. Exato. É isso que conecta. Exato. E muita gente me dá esse feedback mesmo. Nossa, você é real, né? Você é de verdade. E agora com a transição de empreendedora para empresária, né? Que vem essa outra parte, que vem a mentoria, que vem um outro lugar, né? Que eu tô conquistando, né? E que é muito desafiador, porque... para eu voltar para esse estado workaholic muito louco e mais caótico do que já é muito fácil, né? Muito fácil. São muito mais responsabilidades, porque aí não é mais sobre mim, é sobre equipe e colaboradores que dependem que tudo isso gire
porque não são pessoas, são famílias já, dependendo do negócio, sabe? E eu tenho compartilhado muito sobre empreendedorismo e ser empresária, mas com saúde, porque por muitas vezes todos esses meus talentos acabaram também, assim, me deixei de lado para usar isso, porque sempre, não, apareceu uma oportunidade, já pego, não, eu dou conta. Né? Apareceu não sei o que, não, vou fazer, dou conta, né? Não, tal coisa, vou fazer, não. Vai ser importante. E aí você vai pegando um monte de coisa quando você vê, você tá com uma mochila gigante nas costas, né? E, enfim, você não precisa carregar, né? Tudo isso. Não. Então, é curioso, né? E espero que vocês usem essas histórias da vida real para poder se inspirar e cuidar da saúde de vocês, independente de qualquer coisa. Né? Então, hoje eu falo muito disso, né? Sobre a gente empreender, sobre a gente ter sucesso, mas com saúde. Sim. E não é só saúde, tipo a saúde física, mental, espiritual, relacional, financeira, porque senão a gente vai passando por cima de tudo e acaba não vendo o tempo passar e quando você vê, não dá mais. O tempo não volta. Então, aproveita bem os seus talentos, usa seus superpoderes, mas com saúde, com harmonia, né? E o que você acha, assim, como empresária, além do Moveflow, que você diz que é a sua âncora, né? Que te traz, que você entende que tem sido essencial para essa harmonia, né? Tá. Isso acontecer e você falar, não, beleza, tá corrido, eu tô trabalhando até tarde, às vezes, tô fazendo as coisas acontecerem, mas eu tô olhando pra mim. Primeira coisa, eu tive burnout, né, na pandemia, porque eu mudei todo o meu curso que era presencial pro online, fui para esse formato de lançamento, tive vários altos e baixos com isso, e acabei tendo, assim, uma estafa gigante, uma piração, assim, uma coisa muito louca, foi bem ruim. E que depois demorou uns meses para eu poder voltar. Com isso veio desconto na comida, veio a coisa de engordar muito, ficar inflamada, enfim, dormir pouco, ou quando dorme mal. Enfim, tive todos os sintomas possíveis disso. Falta de ar, taquicardia, muitas crises alérgicas, tudo, né? Tudo. E aí, ano passado eu resolvi dar um basta nisso, porque assim, a partir do momento que você tem que sempre gerenciar aquilo para que aquilo não volte, não reincida. E a minha tendência, pelo meu perfil e até pelos talentos, acaba sendo de se eu vacilar, volta para aquele lugar, né? Só que eu entendi os gatilhos que levam aquilo. E o primeiro gatilho que é fundamental é deixar de ser prioridade na sua agenda. Eu passei a ser segundo, terceiro, quarto plano na minha agenda. Eu comecei a colocar todas as coisas do trabalho em primeiro lugar. Então, a primeira coisa, se priorize na sua agenda. E hoje, com o excesso de trabalho, quanto mais alto o nível que você está indo, o nível de complexidade, de responsabilidade, de posição que você tem no seu negócio, mais tempo você tem que ter para você. E eu sei que isso é contraditório. Mas é real. Só que eu achava que não. E às vezes eu me sentia mal de não me cuidar. Olha que louco. Eu sou da saúde. E eu dou treinamento. Olha que doido. E muita gente achava que eu era Mulher Maravilha, porque era muito bonito o que eu pintava no Instagram. Eu postava a vida perfeita. Eu não postava as coisas da vida real. Que é aquilo que a gente já conversou. Né? Quem vê palco não vê corre. Eu só postava o palco. Então, eu me distanciei das pessoas. Elas se distanciaram de mim. Porque elas começaram a ver uma pessoa... Nossa, eu nunca vou chegar nisso que a Fernanda tá. Aí, imagina, ainda mais tudo que a gente viveu. De estar perto de pessoas muito famosas, né? Cara, aquilo começou a deslumbrar muita gente perto de mim e falar, nunca vou chegar nisso aí da Fernanda, né? Fazer o que ela faz, ganhar o que ela ganha, mas ninguém sabe que faturamento é diferente de lucro, né? Ainda mais na minha área, em várias áreas. Sim. Gente, faturar bem não é ter lucro. Em todas. E faturar bem não é ter saúde. Faturar bem não é ter sucesso. Faturar bem não quer dizer que você tá feliz e que você tá completo. Tá? Então, eu já me deslumbrei com essas coisas por alguns momentos. E eu negligenciei a minha saúde. E como que um profissional da saúde vende saúde se ele não tá saudável? Sim. E eu tava pregando uma coisa pros meus alunos que eu não tava fazendo comigo. Mas eu achava que porque eu tava fazendo pouquinho todo dia, porque eu sempre fui... Inclusive, tem uma plataforma minha que é o Moveflow 1% todo dia, que veio uma coisa na pandemia, foi uma ideia que eu tive... Poxa, faz um pouquinho todo dia. Você não precisa fazer 1 hora todo dia. Isso funciona. E para você sair do marco zero,
é melhor do que nada. Com certeza. Só que, é o que eu tô falando, a relação de quando você se torna um empresário. Você sai do empreendedorismo e vai para ser empresário. Que aí é uma coisa muito mais macro, né? Cara, só 1% não funciona. A conta não tá fechando. Como é que pode eu trabalhar para a empresa, eu ser funcionário da minha empresa, querendo ser empresária, né? Trabalhar 14 horas e querer dedicar só 20 minutos para mim. A conta não fecha. Porque eu fazia meu 1% todo dia com a minha bolinha, né? Só que como era só 1%, eu tava tão cansada, Aline, que eu só queria, tipo... Ficar. Ficar. Sim. E pra gente ter uma saúde, não é só isso. Não. E o Move Flow mesmo, ele proporciona várias vertentes. As mais introspectivas e as energéticas. Eu não fazia. Então eu tava sem energia. Eu não tava me ativando. O que eu comecei a fazer? Parece idiota. Antes eu fazia agenda no papel, né? E eu comecei a ver que eu não tinha nem tempo de escrever. Eu passei minha agenda pro Trello. E foi a ferramenta que deu certo pra mim. Comecei a fazer um Trello. E eu coloquei na minha agenda. Todo dia eu coloquei lá o bloquinho do meu horário. Autocuidado. Aí eu coloco lá separado. Cheguei num ponto de ficar desmarcando a unha, ficar desmarcando o cabelo, a sobrancelha. Coisas femininas e que eu sempre fiz muito. Meu marido falava assim, amor, vai no... O meu marido me mandava pro salão. Olha isso. E aí, eu não fazia eu não fazia o trabalho adequar com a minha vida. Eu fazia a minha vida adequar ao meu trabalho. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, eu comecei a pensar, cara, não tá certo isso. Legal, tudo bem, meu faturamento aumentou. Eu tô conseguindo fazer coisas muito legais, como viajar, comer em restaurantes legais, proporcionar coisas legais pra minha família, mas e eu? Eu sou o core dessa empresa. Se acontecer alguma coisa comigo, acabou tudo isso. Sim. Isso que é tão legal vai ser o maior pesadelo. Sim. Então eu falei, não, para tudo. E aí eu comecei a colocar 2 horas por dia pra mim, Aline. Foi um puta desafio no começo. Muito desafiador, porque sempre tem alguma coisa que parece que é mais importante do que a sua saúde. Sempre. É uma reunião, é uma solicitação, é não sei o quê, isso é pra ontem. E você vai colocando. Só que quando você coloca no papel ou num planner, o que você quiser de ferramenta, pra mim funcionou, é mágico. Aí você começa a ver que a sua vida profissional é que encaixa na sua vida pessoal. E olha que curioso, ou seja, foi na minha casa, eu tenho uma casa empresa, então minha empresa é dentro da minha casa, e todo mundo acha que é maravilhoso, até porque eu moro numa casa maravilhosa, que assim, todo mundo falando, uau, não tem quem não chegar lá e falar, super gostosa. Nossa, que sonho, morar e trabalhar assim. Só que tava me sufocando. Meu marido também trabalha home office, minha mãe me ajuda em casa 3 vezes por semana, eu tenho pessoa que trabalha em casa, mas eu tava sufocada e eu não conseguia fazer nada com a minha família, nem com É louco? Vocês pensam que isso não é possível? É possível. Você tá em casa, mas tá distante, eu comecei a colocar horário. E aí, eu marcava as minhas mentorias, tipo, quinta-feira, das 9 às 11 da noite, quando ela acabava meia-noite. Aí, o que acontece? Sexta-feira era arrastada, atrapalhava meu final de semana, que era o tempo que eu ia ter mais com meu marido. E comecei a colocar vários compromissos à noite. Aí, eu falei, acabou. Eu não vou mais marcar. A não sei que seja uma coisa extraordinária, mas tem que ter critérios para eu poder aceitar fazer. Perfeito. E tem que ter prazo. Senão, vai sem fim. Então, foi algo que eu decidi. Primeiro, eu vou me colocar na agenda para ter autocuidado pelo menos 2 horas por dia. Aí, isso inclui os meus exercícios físicos, que inclui Move Flow. Tô fazendo caminhada, para mim, foi uma redescoberta. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de correr. Eu não gosto de coisas de cardio. Tá. Sabe aquela coisa que sobe muito? A frequência muito rápido? Eu gosto da coisa mais gradativa. Sabe? Que vai subir na frequência gradativa. E pra mim, caminhada é uma terapia. Eu boto lá um podcast, eu vou escutando, um TalentoCast, vou andando e, nossa, é uma delícia. Então, eu tenho feito caminhada todo dia, praticamente. Move Flow também todo dia, só que tem dias que eu faço treinos longos de 1 hora, tem dias que eu faço treinos de meia, tem dias que eu faço treinos de 20, faço musculação 2 vezes por semana. Legal. E toda semana eu não negligencio as minhas coisas que eu falo que é o dia da princesa. Tem um dia que eu marco, eu organizei melhor, ficou bom assim. O dia que eu faço minha drenagem, faço minha unha, faço meu cabelo, faço minha sobrancelha. Que aí dá aquela revigorada na semana. Sim. Melhor do que fazer separado. Pra mim funcionou. E meu trabalho me permitia isso. Mas eu não deixava ele me permitir. Eu não tava usufruindo dos benefícios que eu tenho. Que tudo bem, um dia eu vou trabalhar até às 8, mas outro dia eu tenho uma agenda que tem muito mais compromisso pra mim do que pros outros. Exato. Essa flexibilidade que todo mundo fala e que muitas vezes a gente não usa. Exato. Mas muito legal. Você falou sobre uma coisa que eu gosto muito, que é dar prazo.
que eu acho que é fundamental. E também sobre não negligenciar, que é um exercício recorrente. Porque é o que você falou, vão aparecer coisas, você vai querer pôr. E eu entendo que, eu também falo muito isso nas mentorias, só existe a possibilidade de você não negligenciar quando você trabalha isso de forma... Quando você tem um ponto, você tá num ponto A e quer ir para um ponto B, e você tem clareza de onde é o seu ponto B. Então, se o seu ponto B tá claro, você fala, isso faz sentido para mim? Faz sentido para mim, vou fazer. Esse compromisso não faz, tô criando coisa aqui, ideias e tudo mais, e nananã. Então, ele não vai vir, não vai entrar uma mentoria nova, entendeu? Tipo, não vai entrar. Por quê? Porque existe clareza no caminho. E isso é muito importante. É bem legal. E Fê, pra gente já terminar, eu sempre termino com um negócio que eu chamo de bate-bola jogo rápido. E eu vou trazer as minhas amigas capes pra ficarem com você, enquanto você responde. Ai, que fofinha essa. Então, essa é a Tipsy e essa é a Bartildes. Como? Tipsy e Bartildes. Bartildes. Você fala com a ela que deu o nome. Entendi, Bartildes. Bartildes. Oi, Bart. Então, pode chamar de Bart, uma coisa mais íntima. Tá. Então, vamos fazer algumas perguntas rápidas, você me devolve. E aí, bem objetivo, mas são profundas, você vai ver. Tá. Uma pessoa que você se inspira. Nossa. Pessoa que eu me inspiro. Era pra ser rápido, né? Era pra ser rápido. Poxa, tem que ser um segmento, é que a minha cabeça veio em segmentos, assim, não veio pode trazer, tipo, 3 segmentos e ficar mais fácil de você trazer alguns nomes. Pode ser. Bem, eu tenho me tendenciado a me inspirar mais em mulheres, né? Em homens, porque é muito mais fácil a gente ter referências masculinas, Sim. né? Infelizmente. Em áreas, ainda mais na área dos negócios. Mas eu vou trazer uma pessoa que tem me inspirado muito ultimamente, que é a Dani Martins. Dani Martins, que ela é uma mulher que tem filhos, casada, cristã, e que tem um posicionamento, assim, muito forte disso que eu tô falando e que eu acredito muito, que é nenhum sucesso no trabalho justifica o insucesso na família. Né? Então, isso pra mim é muito forte. E como é uma pessoa que eu convivo, uma pessoa que tá muito em ascensão na área de vendas, né? Enfim, é uma pessoa que eu admiro mesmo, que me inspira. Quando você falou a palavra inspiração, pensando em inspiração, é ela. Admiração é uma outra coisa. Admiração é outra coisa, é uma coisa mais... Por isso que eu acho que eu travei, assim. Admiração acho que eu falaria outras pessoas, mas inspiração é uma mulher. Inspiração são momentos. Então, tipo, nesse momento, a sua inspiração é a Dani. Nesse momento. Tipo, então, isso pode ser alternado. Algo que te faz acordar todos os dias e continuar, mesmo naqueles dias que é uma bucha. Os feedbacks que eu tenho dos meus alunos, dos meus professores do Move Flow. Nossa, até me arrepia, assim, parece que quando eu tô cansada, que eu falo, tem dias que eu falo assim, socorro, Deus, tipo aquela música, socorro, Deus. Eu canto ela às vezes. Socorro, Deus. Aí vem Deus e me manda um feedback de alguém que já me faz chorar na hora. Entendi, Deus. Eu vou continuar. Deus. Ai, muito bom, acontece comigo também. Um mantra, uma frase. Se faz sentido, faz sentido. Temos aí um branding. Mas é real. Isso, essa essência não mudou. Desde quando eu comecei a fazer tudo isso, isso não mudou. Mudou muita coisa, mas isso nunca mudou. Que é o branding o slogan, pra quem não sabe, do Move Flow. Essa é profunda, tá? Algumas pessoas choram. Eu já fiz. Eu já tô quase aqui. Um recado, se você fosse mandar um recado da Fê hoje, aqui, falando comigo, esta Fê, mulher maravilhosa, poderosa, tá lá, pra Fê lá de trás, lá que dançava na Vila Olímpia, que tava se construindo, que tinha sonhos, que queria ser empresária e tudo mais, qual seria o recado? Nossa. Você vai conseguir com muito menos esforço do que você tá fazendo. Muito bom. Muito bom. Bem objetiva. Pragmática. Tal. Era, às vezes, como eu não tinha esse autoconhecimento, era um esforço muito grande de mostrar os talentos que eu ainda nem conhecia que eu tinha. Certo. Mas que eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente.
Então era como se eu quisesse... Era muito aquela nossa necessidade básica de aprovação. A gente tem algumas necessidades básicas, né? Aprovação, ser amado, ser reconhecido. Tem mais uma... Eu não vou lembrar da outra, mas assim, eu tinha muita... E ser aprovado, era isso. Eu acho que é isso. Eu também lembro. E eu tinha muito isso, de ser aprovada, de ser reconhecida, sabe? E hoje eu não tenho mais isso. É comigo e comigo, sabe? É um propósito... Eu faço o que eu faço como Moviflow hoje, porque isso é muito bom pra ficar só comigo. Não é pra ser famosa. Mas eu sei que, para fazer isso chegar onde eu quero, eu vou ter que ser famosa também pra facilitar o processo. Então, eu tenho tido ações hoje que é para levar isso aonde eu quero chegar. Perfeito. Isso facilitar, né? Mas não é para ser aprovada. Porque eu já sei que o que eu faço é algo que tá além disso. Legal. É missão, né? É missão. Total. E quando você pensa em talento, o que te vem à mente? Quando eu penso em talento, cara, é aquilo que você faz com a maior facilidade. É aquilo que você faz naturalmente, que você faz e que, se você já tivesse com a vida ganha, você ia continuar fazendo aquilo que você faz, desse jeito que você faz, porque é natural, sabe? Sim. Tipo, é isso, seu talento é aquilo que você faz, que você faria te pagando muito ou faria de graça mesmo se você já tivesse com a vida ganha. Legal. Muito bom! Fê, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra te ter no TalentoCast. E pra gente fechar, onde as pessoas te encontram? Bem, as pessoas me encontram no @feavancini para saber mais dessa minha vida do empreender com saúde. A gente nem falou da minha mentoria, porque esse ano eu decidi que eu não ia abrir minha mentoria. Por escolhas, porque eu vou focar muito a minha energia, mais do que eu já foco na escola Moviflow, que é uma escola de treinamentos voltados para profissionais do movimento. Eu tenho também uma plataforma, você quer conhecer, para praticar, comprar uma bolinha. A bolinha é vendida, né, separadamente. E essa plataforma são videoaulas curtas que cabem no seu dia. Então, aulas na cadeira, aulas até na cama, sentado, deitado, em pé, pode fazer com a roupa do escritório, para ter essa pausa, para ser a paz em meio ao caos, né? Então, você encontra no @move.flow ou no site moveflow.com.br. Então, é nesses dois canais. Feflow Podcast, né, que você já foi gravar. Eu ainda não voltei a temporada esse ano. Pretendo voltar, tô só aí arrumando, mas não é uma prioridade agora desse primeiro trimestre, então provavelmente eu devo gravar nos próximos meses. E também acompanhe, porque mesmo que já tá gravado, o legal do podcast, né, Aline, que ele é atemporal. Exato. Eu acredito que daqui a 10 anos alguém vai assistir esse podcast... E a mensagem é atemporal. Exato. E vai ter insights. A gente não falou de nada que é referente, sei lá, ao momento atual, nem nada. Então, isso que eu acho muito legal. É uma forma da gente se doar, né? É uma forma da gente compartilhar que a gente faz isso. Então, espero que chegue em muita gente por muitos e muitos anos. Então, tem lá o meu Feflow Podcast, tem lá, acho que 30 episódios. Você é uma das convidadas, tem convidados incríveis. E eu quero voltar porque, nossa, eu recebi tanto depoimentos, deve receber gostoso, também, né? Muito legal. Muito legal. Fala, nossa, parece que você fez esse podcast pra mim. E eu espero que tenha pessoas que falam, nossa, esse podcast foi pra mim. Sem escreve, dúvida, né, pra saber, comenta aí, né? Ou já ajudando, gente. Comenta aí, manda mensagem, né, que a gente vai gostar de saber. É isso. Show de bola, Fê. Muito obrigada. E você, espero que tenha curtido muito esse episódio com a maravilhosa Fê Avancini. Se já não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho. Sempre tem novidade aqui, sempre tem episódio novo. E semana que vem voltamos com mais um TalentoCast. Beijo!